Oi, tudo bem? Hoje quero falar desse livro, O Aleph, do Jorge Luiz Borges, um livro de contos. Minha primeira experiência com Borges não foi boa. Eu li ficções e eu preciso relê-lo, fazer como fiz com esse aqui, estudar o livro. Já esse aqui eu gostei muito. Estou participando do Clube de Literatura da Tatiana Feltrin e sua biblioteca, e o livro de janeiro foi esse. Foi uma experiência incrível. Primeiro, porque tirou aquele ranço que eu estava do Borges, e segundo, porque eu fiz com calma essa leitura, estudando cada conto. Aqui no caso vocês podem observar, eu fiz toda uma anotações, todas as anotações que ela colocou. Estudei mesmo o livro. Olha que coisa interessante, foi muito bom fazer isso. Daí o livro ganha uma outra dimensão, porque o Borges vai usar muito a questão dos símbolos, da filosofia, teologia, todo o anedotário argentino, histórias que a avó dele, a avó inglesa, contava. Ele vai trazer toda uma gama de referências também, de literatura, de textos antigos, dos livros que ele gosta, tá tudo misturado aqui. E o mundo também fantástico, né? Que ele dizia que o real não dá conta de tudo. Então a literatura fantástica. Aparece também aqui muitas coisas interessantes. Esse livro aqui, ele foi publicado originalmente em 1949. Depois, o Borges acrescenta 4 contos dentro deste livro, que em 1952, que são os contos bem para o final aqui, que são os títulos dos contos. Ele acrescenta a Ben Hakan, o Bocari, morto em seu labirinto, os 2 reis, os 2 labirintos, a espera, o homem no umbral. São os outros contos que ele coloca aqui. O Aleph é o último conto. Existe uma edição bem antiga, acho que antes de 1970, que tem um outro conto, que é o conto A Intrusa, que não está aqui nesta edição da Companhia das Letras. Essa edição aqui tem a figura do Borges. Toda essa coleção aqui tem uma foto dele diferente. Ela é de 2008. Então nós temos a tradução do Davi Arrigussi Jr. Gostei muito dessa leitura. Como a Tatiana está falando, está assim também trazendo textos importantes sobre o autor e está fazendo vídeos, e ela falou bastante do Borges, eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas que ela colocou antes de falar propriamente do livro. Não vou falar de cada conto, para isso talvez no futuro eu faça algum vídeo sobre um ou outro conto que me chamou a atenção. Ela então traz aqui que esses contos, eles já tinham sido publicados em revistas literárias, antes de aparecerem em volume. Eles já haviam sido publicados em uma revista chamada Sur, e também em outras como Los Anales de Buenos Aires. Para esta coletânea, o próprio autor organizou todos os contos. É o Borges mesmo quem vai preparar esta obra. Dá para perceber que diversos temas utilizados nestes contos foram repetidos de certa forma em contos posteriores, ou que aqui há também temas como o espelho, o labirinto, a arquitetura que envolve o indivíduo, o tema da imortalidade, da morte, são temas recorrentes nos contos de Borges. Talvez os temas não estejam ligados um atrás do outro, mas tem temas que vão perpassando os contos, e isso é muito interessante. Eu coloquei também aqui citações, aqui por exemplo, neste conto, A Outra Morte, tem um poema do Emerson. Aí eu xeroquei o poema, fiz, como se diz, fiz cópia e colei aqui no meio. Tem também o primeiro conto aqui que fala da cidade dos imortais. O conto chama O Imortal. E a Tatiana fala de
de um pintor que eu não conhecia, o Escher. E que aqui esse conto, ele remete um pouco a essa estrutura das pinturas do Escher. Aí eu também fiz cópias, peguei na internet e coloquei aqui para ilustrar os contos, fora as anotações diversas que eu fui fazendo. Então eu fiz um verdadeiro estudo desse livro. E é interessante esse encadeamento de ideias, ideias que vão se repetindo. A biblioteca, essa questão do labirinto, ela é muito forte em vários contos. Borges nasce bem no finalzinho do século XIX, em 1899, e viveu até 1986. Ele então foi um desses autores que observaram, que vivenciaram o seu século, tal como Victor Hugo em Paris, século XIX, né? Então eles atravessam o século observando, comentando. Então tudo isso dá para ver, de certo modo, a experiência do escritor diante da vida. Isso ele passa para os contos. Eu tenho um outro livro aqui, tem mais livros do Borges, além de ficções. Eu já fiz um vídeo sobre um dele de poemas. O outro mesmo, não sei se é isso, eu já tenho vídeo aqui no canal, bem recente. E tenho também outros livros, contos de areia, que eu quero estudar, né? Quero assim adentrar a obra deste grande escritor. Ele então nasce no final do século, 1899, e veio de uma família burguesa argentina. O pai era advogado e leitor ávido de romances e filosofia. E ele teve essa experiência de encontro com os textos do pai. Tem um outro livro dele, sobre ele, uma biografia, O Olhar de Borges. A autora vai falar muito dessa experiência de adentrar a biblioteca do pai. Então, antes de tudo, ele saboreou os livros do pai, ele estudou com o pai, né? Ele tinha uma boa biblioteca, no caso aqui do pai, dentro de casa, que ele podia usar. A mãe era uma mulher bastante interessada na memória da família, nos resgates das histórias. E aqui temos histórias que certamente vieram da mãe de Borges. Conhecia bem essa mulher, a história dos seus antepassados, desde principalmente o século XIX. E essa memória dos antepassados será importante para a formação da obra de Borges. Ele resgata muito essa questão da história, da vida, né, dos personagens que fizeram parte da sua família. E ele também tinha uma avó que era inglesa e era uma mulher intelectualizada, interessada em literatura inglesa, e vai despertar no Borges o desejo aí para conhecer a língua inglesa, né? Ela vai ensinar ele a língua inglesa, passar romances da Inglaterra para ele. E ele inclusive chega a lecionar depois, bem mais para frente, né, literatura na Universidade de Buenos Aires, isso muitos e muitos anos depois. E é interessante observar que em 1914, quando a família vai para Genebra para o pai cuidar da saúde, né, o pai vai começar a desenvolver a cegueira, que depois vai passar também para o Borges, um problema hereditário. Eles estão lá em Genebra, vão viver muitos anos lá, e estoura a Primeira Guerra Mundial. E aqui, então, eles acabam ficando lá por muito tempo. Eu acho que o Borges, inclusive, está enterrado lá. E ele vai estudar em escolas interessantes ali e entrar em contato com diversos autores da literatura europeia. Então o Borges é um polímata, né? Um homem que conhece várias literaturas, línguas. Tudo que acontece com Borges vai acabando se tornar uma realidade. Acaba, né, tornando-se uma realidade e para expandir o seu conhecimento. Então tudo ele usa, né, ele aproveita para conhecer, para estudar, não apenas o conhecimento literário, mas o conhecimento filosófico, conhecimento teológico. Isso aqui, gente, a Tatiana fala no Clube de Literatura, então muitas coisas eu estou reproduzindo aqui, porque é interessante a gente passar à frente também, né, o conhecimento que a gente recebe. Então essas três áreas do conhecimento, filosofia,
literatura, teologia, vão estar entranhadas na obra do Borges. Então, ele estuda muito tudo isso, ele reflete muito sobre essas questões importantes e passa isso para os seus contos. E eu não sei porque que eu estranhei isso no começo, né? Agora eu já estou mais assim, calejado, né? E quero descobrir sempre coisas novas nos textos deste escritor. Quando o Borges trabalhou na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, isso anos depois, que ele já é adulto, claro, né? Ele alcança o cargo de diretor, um cargo este que ele ocupou durante bastante tempo, e aí que ele vai entrar em contato com o Alberto Manguel. O Alberto Manguel vai conhecê-lo, né? Vai ler para o Borges. Inclusive, quando ele estava cego, ele trabalhou nessa biblioteca. E por mais que se tente, o Borges mostra que o real não dá conta de explicar, né? Não dá conta de trazer para nós tudo aquilo que nos angustia, né? Todas as nossas respostas. O realismo se propõe a retratar então o mundo real, mas nem tudo no mundo real faz sentido. Então, na literatura fantástica, na possibilidade da ficção, é possível explicar o que está acontecendo ali. Então, talvez a gente tenha isso em mente ao ler esses contos. Então, assim, o fantástico, o maravilhoso, vai dar conta daquilo que o real não consegue. E aqui você vai criando o ambiente em que a história se passa. Então, é preciso que você acalme-se, pegue um conto por dia, no caso, ou mais dias, e vai adentrando com calma cada conto, né? Você criando os personagens do seu jeito, criando motivo de assombro, e você decide se haverá desdobramentos ou não. Então o Borges não dá nada pronto pra gente. São enigmas, são charadas, que você vai descobrindo aos poucos. Teve conto aqui que eu não entendi nada. Meus miolos fritaram. Mas depois, estudando com a Tatiana Feltrin, lendo de novo, relendo, ela passa também textos de apoio, são interessantes, sobre o autor, sobre alguns contos, assistindo os vídeos. Então você vai descobrindo coisas novas, instigando o conhecimento. É como se o Borges estivesse lendo você, não você lendo o Borges, né? E aqui, nessa literatura fantástica, nessa literatura em que tudo pode, nós não temos o peso da realidade cobrando para nós, para vermos verossimilhança o tempo todo. Ah, isso é possível de acontecer no real. Não precisa você ficar vendo isso o tempo todo. Na literatura fantástica é só ficção. Não precisa ser um retrato da realidade. Você adentra o texto e vai formando histórias. Vai participando daquela vida, né? Daquele mundo. O pensar na realidade, isso não aconteceria, não existe aqui. Você ficar pensando, nossa, mas isso aqui aconteceria? Não, você não precisa ficar pensando isso, né? E também o conceito de autoria sempre foi bastante estranho para Borges. Nós somos o resultado do nosso conhecimento. Nós participamos até da autoria de alguns contos. E não aprendemos nada sozinhos. Muitas vezes Borges nem assinava o que escrevia, simplesmente porque acreditava que era impossível ter uma ideia original. E aqui nos contos do Aleph encontramos referências a grandes obras da literatura, que ele resgata. Também a mitologia grega, contos árabes das Mil e Uma Noites, por exemplo, histórias fundadoras da Argentina, como o poema do Martín Fierro, histórias contadas pela avó e por aí vai, né? Ele sempre está resgatando algo e iluminando, trazendo uma experiência nova. E Borges é uma enciclopédia, né? Quanto a este conhecimento enciclopédico que o autor compartilhava em seus contos, isso se deve não só ao hábito, né, da sua literatura variada, que ele vai desenvolvendo ao longo da vida,
desde também a biblioteca do pai, que ele frequentou quando criança, que ele estudava ali, o lugar que ele mais gostava de estar. Também a Biblioteca Nacional de Buenos Aires. O hábito de ler enciclopédias também se deve a esse conhecimento tão vasto. Cada conto de Borges é um poço imenso, né? sem fundo. Cada leitor vai atrás das referências que mais lhe interessaram. Então gostei muito dessa introdução que a Tatiana fez sobre os contos, né? E aqui vou falar rapidamente de alguns contos, só mostrar os nomes e alguns temas dos contos. O livro se abre com o conto O Imortal, que é a história de um homem. Primeiro, nós temos uma história moldura. Um cara dá de presente para uma princesa uma cópia da Ilíada. E dentro, traduzida pelo Pope, pelo Alexander Pope, poeta inglês. Dentro daquele livro da Ilíada existe, olha aí, olha, subtexto, né? Você vai, dentro de um livro tem um manuscrito de um cara que conta a sua experiência de encontrar, bem no passado isso, né, na antiguidade, de encontrar a cidade dos imortais. Então esse manuscrito ele é do século 3 ao 4 depois de Cristo. A história de um tribuno romano chamado Marco Flamínio Rufo, que ele vai em busca das cidades dos imortais. Ele vai contar toda esta aventura. Como que foi essa busca da cidade dos imortais? Quem que ele vai encontrar por lá? Então o primeiro conto é O Imortal. E é aqui então que eu coloquei essas figuras do pintor Escher, que eu não conhecia, mostrando uma referência mais ou menos a essa cidade criada pelo Borges. Só para dizer que ele vai encontrar lá quem? Vou ter que falar. O Homero. Será que a imortalidade se dá por ter deixado uma obra? O que sobra no fim, né? A única imortalidade possível é a obra que você deixa? Depois o segundo conto é O Morto. Vejam, o primeiro é o imortal. O segundo, o morto. É a história de um triste compadrito chamado Benjamin Otálora. Depois então de falar da imortalidade, vem a história deste compadrito, desse jovem destemido que entra num bando de um caudilho chamado Azevedo Bandeira do Uruguai. O que vai acontecer nesse bando com esse jovem? Terceiro conto, Os Teólogos. Nos Teólogos é um conto sobre rivalidade. Dois teólogos aqui antigos disputando um lugar de destaque nos primeiros concílios, ficam discutindo sobre a divindade de Cristo, os dogmas da igreja, e passam a vida inteira discutindo isso. E no final, quando eles chegarem diante de Deus, o que Deus vai falar para eles? Interessante também. Muito legal. Depois, um outro conto, A História do Guerreiro e da Cativa. Aqui nós temos uma história que a avó contou para o Borges. É a intromissão de uma história do real, da vida real na ficção. A história de um guerreiro e de uma cativa. Essa cativa, ela veio como avó da Inglaterra. E o que ela está fazendo aqui, né, lá em Buenos Aires, né, na Argentina? Depois um outro conto famoso, biografia de Tadeu Isidório Cruz. Aqui também, tal como na história do cativo, do bárbaro e da cativa, nós temos duas histórias que se completam, histórias de traição, né? E aqui tem a referência ao Martim Fierro, que é um longo poema sobre um personagem importante, mítico até, aí do mundo argentino, né? Martim Fierro. Depois um outro conto, a história desta jovem chamada Emma Zuns. Ela era filha de um homem que trabalhava numa fábrica em que ela também trabalhou, e ela vai
descobrir que o pai foi difamado e ela vai vingar o pai. Né? Aí, no caso, ela vai atrás do chefe chamado Lowenthal. O que ela vai fazer com esse chefe? Como que ela vai fazer essa vingança? Então são contos assim, diversos, né? Vai na antiguidade, vem para o presente, vai para o passado recente, assim por diante. Um dos que eu mais gostei também, A Casa de Asterion. Quem era Asterion? Preso numa casa, era um labirinto. Este conto é uma charada. É muito legal esse conto, maravilhoso. Vou trazê-lo aqui num vídeo mais para frente. Ele é pequenininho, dá até para lê-lo. Depois um outro conto, A Outra Morte, que aqui nós temos a história do Pedro Damião, e as pessoas discutindo sobre o passado e a morte desse Pedro Damião. Eu pus até o Emerson aqui, que o poema se abre com uma citação desse poema de Emerson sobre o passado. Ele vai trabalhar aqui a questão do tempo, da bifurcação, da memória, das coisas que aconteceram no passado, né, e etc. O outro conto aqui, Deutsches Requiem, é um título de um Requiem, que é uma peça musical de Brahms. Este conto também é muito legal, é narrado por um nazista durante um julgamento. Ele sabe que vai ser morto e ele está aqui dando um depoimento ou contando a sua autobiografia. Muito interessante isso aqui. É um outro que eu gostei também, junto com aquele da Casa de Asterion. Estou passando assim bem rápido, gente, só para despertar vocês. Depois, A Busca de Averroes. Averroes era um polímata, um filósofo da Idade Média, do século XII, que resgatou Aristóteles. Ele trouxe Aristóteles para o Ocidente. Então aqui ele vai estudar Aristóteles e vai estudar aí termos em torno da poética do Aristóteles, principalmente a palavra tragédia e comédia. Então essa busca, esse estudo do Averroes. Um outro conto, não gostei muito não, Zair. Zair é um dos nomes de Deus, mas aqui se refere a uma moeda. Vai contar a história dessa moeda e o que esse objeto, essa moeda, faz na vida do narrador, faz o narrador pensar. Outro conto que eu amei também, A Escrita de Deus, do Deus. Aqui nós temos um mago, na época da dominação espanhola no México, um mago asteca preso numa pirâmide, e esse mago vai decifrar a escrita do Deus presente na pele de um jaguar. Aqui esse conto também é maravilhoso. Vou acabar fazendo também um vídeo sobre ele. Os 3 contos que eu mais gostei, então, foi o... aqui... deixa eu achar aqui, peraí, me perdi. O Deutsches Requiem, que é a Casa de Asterion. O Deutsches Requiem, a história do nazista contando o seu passado. A Escrita do Deus, que é esse mago preso na pirâmide, que é a questão da arquitetura envolvendo o personagem. São os 3 que eu mais gostei desse livro. Depois, aqueles que foram incluídos no livro em 1952. O Aben Hakan, o Bokhari, morto em seu labirinto. Olha o tema do labirinto de novo. Aparece aqui. Aqui nós temos, então, um conto de mistério envolvendo aí a morte de um sujeito, né? Interessante. É uma história contada por um sujeito, por dois jovens e etc, né? Não vou falar mais nada. Depois o outro conto bem curtinho, Os Dois Reis e os Dois Labirintos. Novamente aqui é uma história dentro da história. Ela é citada no conto anterior e aqui ele conta ela. Então é interessante, essa história que ela é citada lá no conto anterior, que se fala desse assassinato e do Aben Hakan morto em seu labirinto. Então cita-se esses 2 reis, a história dos 2 reis e dos 2 labirintos.
Depois o Borges conta para nós essa história. A história de dois reis, o da Babilônia e o da Arábia, e os seus labirintos. A espera, que é a história de um homem que assume outra identidade, a identidade de seu grande inimigo. Também interessante. O Homem no Umbral, um dos contos mais espetaculares, e o Bioy Casares aparece aqui. É a história de um amigo, né, que morou na Índia e conta a história da morte de um juiz britânico, o assassinato deste juiz. Então, como que foi esse assassinato, o que aconteceu com esse juiz. Interessante também. E por fim, o último conto, que é o que dá nome à coleção, que é o Aleph. O Aleph é um conto das histórias, é uma das histórias mais conhecidas do Borges, e é um reconto da Divina Comédia. O Aleph é a letra, né, do alfabeto grego, né, isso, e aparece aqui um conto em torno desta letra. Lembrando, gente, que o Borges ele exige do leitor, então, essa atenção demorada, esse estudo, esse aprofundamento. Eu consigo falar hoje assim, com uma certa segurança, porque eu estudei isso aqui com calma. Sabe, eu fiz mesmo um trabalho de estudo, de paciência, foi gratificante, você sai melhor, você sai mais humano, mais aprofundado nos estudos, né? Lembrando que as capas desses livros são sempre quadros. Isso aqui é um quadro do Lothar Charcot, é um grafite guache sobre papel. Não tem título e é de 1956. A orelha do livro diz então: nas diversas modalidades de conto em que Borges se exercitou desde o período de formação, lá nos anos 20 e 30, há obras-primas soberanas pela precisão da prosa, pelo corte irônico e paradoxal do modo de narrar, pelo humor, pela poesia das enumerações, pela implacável concisão e o sábio aproveitamento dos detalhes significativos de longo alcance. Tudo isso aparece aqui. O domínio completo de sua arte também se reflete no manejo da língua, talhada com limpidez e elegância clássicas. O espanhol literário nunca alcançara um brilho como esse, desde o século de ouro de Cervantes e Quevedo. Tá interessante, né? O Borges, ele traz temas como o infinito, o tempo, a imortalidade, a perplexidade metafísica, o labirinto, o espelho, as imagens, as tramas concretas ganham carnadura. E o desconcerto do leitor diante desses contos, o enigma da sua esfera em meio a um tumulto de imagens do universo, também figura o nome secreto de Deus, né, que aparece nesses contos aí, essa busca metafísica pelo infinito, por Deus e para a compreensão do humano. É isso aí, uma apresentação assim bem simples do Aleph de Borges, um livro de contos impressionante. Um abraço e até mais.